Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero cumprimentá-los na paz de Deus, num dia em que nós estamos aqui esperando o mais forte furacão que já existiu no Atlântico, furacão Irma. E é natural que muitos de nós tenhamos medo. Se alguém disser a você que não tem medo, essa pessoa nunca passou por um furacão ou por uma doença terminal. O medo pode ser nosso amigo na dose certa ou nosso inimigo na dose exagerada. O medo pode ser paralisante e pode impedir de realizar os seus sonhos, mas o medo também nos protege de perigos. Então, nós precisamos interpretar o medo de uma maneira saudável. E, na verdade, coragem é fazer aquilo que precisa ser feito, apesar do medo. E quando não for exagerado, quando o medo não for doentio, o medo nos guarda do perigo e nos preserva a vida. Eu queria meditar com você no Salmo 37, verso 5, apenas um verso, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse é um verso tão conhecido de nós cristãos que muitas vezes ele perde a sua força. E às vezes a gente pergunta, será que o pastor não tem algo melhor, mais novo para nos ensinar? Mas não existe mensagem mais importante se você quer ter vitória e paz mesmo em meio ao furacão. Quando eu falo com você, nós estamos possivelmente a 2h30, 3 horas da chegada do furacão aqui em Orlando, ou o começo do furacão. E eu estive pensando como é que eu vou reagir nesse sentido. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho, a tua vida, os teus planos, os teus propósitos, o teu medo, o teu cuidado ao Senhor. Entrega as tuas emoções, o teu futuro, os teus sonhos. Faça aquilo que você tem que fazer, cumpra a sua obrigação. Aliás, alguém disse no passado que nós devíamos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus, que de fato tudo depende de Deus, porque a Bíblia diz assim: em vão trabalha o sentinela se Deus não guardar a casa. Em vão trabalham os trabalhadores se Deus não edificar a casa. Então nós precisamos orar, sabendo que tudo depende de Deus, mas fazer a nossa parte. Agora, quando o texto diz assim, entrega, essa é uma coisa difícil para nós humanos. Martim Lutero, o grande reformador, disse o seguinte: ore e deixe Deus se preocupar com o resto. E é isso que nós temos que fazer. Ore, faça a sua parte e deixe Deus se preocupar com o resto. Eu conheci um pastor no Brasil, já falecido, chamado Antônio Elias. Quando ele era jovem, era um menino franzino, fraquinho e baixinho. E ele nunca tinha tido um trabalho, então ele foi trabalhar como ajudante de pedreiro. E chegou um carregamento de telhas e ele foi escalado para ficar num lugar mais alto. Alguém jogava a telha do caminhão para ele, ele aparava a telha e jogava para a pessoa que estava no telhado. Mas sem nenhuma experiência, quando a telha vinha, ele segurava com as duas mãos e aparava assim no seu peito. Estava sem camisa e jogava a telha para o amigo lá em cima. E ao ver isso, o mestre de obras interrompeu e disse assim: não é assim que se faz. Você está se machucando e daqui a pouco você vai estar com o seu peito sangrando. A maneira de fazer isso é não aparar no peito, mas na medida em que vem a telha, com a velocidade que ela vem, você faz esse balanço e já aproveita a força e joga a telha para cima. É isso que Deus está nos ensinando a fazer com as nossas tribulações, com os nossos medos, com os nossos cuidados. Eu falo com você quando eu estou esperando o furacão
E eu falo com você quando meu filho hoje acaba de voltar para o hospital para uma revisão geral para ver se o remédio está fazendo algum efeito no seu tratamento de câncer. O mais difícil na nossa vida é confiança, porque nós temos a impressão que confiar e descansar é irresponsabilidade. Não, você continua acordando cedo, perseguindo seus objetivos, fazendo todo o seu esforço. E essa questão de entrega nos ajuda a ter paz, porque uma vez que eu entreguei os meus problemas, as minhas dificuldades, elas já não servem mais como um sistema métrico para medir a minha vida. Deus está no controle. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. E os acontecimentos da vida não estão desapercebidos aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz que Deus conhece até os nossos pensamentos. E ainda antes que a palavra na nossa mente saiu na boca, Deus já a conhece toda. O importante de entregar o nosso caminho a Deus é que não importa o resultado não vai mais ser um juiz, uma métrica para medir e julgar se eu tive sucesso ou não. Porque Paulo, o apóstolo, uma vez queria ir em direção à Ásia. Ele orou crendo que era essa a vontade de Deus, e o Espírito Santo o impediu e o levou para a Europa. 2 vezes isso aconteceu. Nem por isso Paulo se sentiu frustrado, fracassado na sua fé. Pelo contrário, nós vivemos numa constante dependência de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Então a gente entrega o nosso caminho a Deus. E aquilo já não é mais um juiz que vai sentenciar a minha vida. Não é aquilo mais o critério com o qual eu vou medir a minha vida. Você deve talvez ter assistido o filme de Indiana Jones, A Última Cruzada, que ele é desafiado a caminhar sobre o vazio. Eu peço desculpas porque eu acho que eu vou estragar o filme para aqueles que não assistiram o filme. Ele estava perseguindo nessa última cruzada o sagrado cálice, ou cálice sagrado. Existe um folclore de que o cálice da última ceia em que Jesus tomou vinho junto com os seus discípulos antes de ser crucificado, está guardado em algum lugar. E existem, ao longo da história, missões inteiras desenvolvidas para ir buscar o cálice sagrado. Então, Indiana Jones está nesse filme, A Última Cruzada, buscando o cálice sagrado. E esse cálice está numa rocha, e ele está no outro lado da rocha, e entre eles existe um abismo profundo. E o pai dele está morrendo. Só quando ele puder achar o cálice sagrado, que ele pode salvar a vida do pai. E o pai está gritando que ele precisa caminhar por fé. Então, Indiana Jones, nesse momento de desespero, ele se enche de fé, de confiança, e ele pisa no invisível. E ele encontra um caminho sólido, de rocha, até que ele possa caminhar para o outro lado. A sua parte e a minha parte é colocar o pé sobre o nada. Como eu disse a princípio, o problema é que nós somos treinados a pensar que só estamos sendo responsáveis se a gente estiver em ansiedade. E alguns de nós, e eu me incluo nisso, fomos educados a viver preocupados, tensos, ansiosos. E a gente passa uma vida lutando para vencer isso e aprender a caminhar pela fé. Então, a paz parece ser irresponsável. Ter confiança parece que a gente não está fazendo a nossa parte, quando é exatamente o contrário. É quando eu descanso na provisão de Deus, no cuidado de Deus.
é que eu realmente estou fazendo a parte mais importante nessa situação. Aliás, o rei Davi, numa situação de medo, sendo perseguido, no livro de Salmos, ele diz assim: eu vou para a rocha que é mais alta do que eu. Eu vou para a rocha que é mais alta do que eu. Eu tentei me proteger, fazer algumas coisas para me proteger do furacão. Mas no final do dia, só a rocha que é Jesus pode me proteger e dar descanso ao meu coração. Então, quando eu dou o passo de fé, crendo que Deus me vê, crendo que Deus me conhece, que nenhum cabelo da minha cabeça cai se não for da vontade de Deus, que Ele conhece os meus pensamentos antes de saírem dos meus lábios, que Deus não permite que um pardal caia se não for da sua permissão, que nem as folhas se movem se não for da vontade de Deus. Então, a vitória na nossa vida, apesar das circunstâncias, vem através dessa declaração profética antecipada de fé. Crendo que todas as coisas, inclusive o meu sofrimento, cooperam para o meu bem, que amo a Deus. Quem sabe Deus está querendo trabalhar o meu caráter, aperfeiçoar o meu caráter, aumentar a minha fé, aumentar a minha dependência na proteção de Deus. E essa declaração profética antecipada de fé, no amor, no poder e no cuidado de Deus, que me guarda e me leva ano atrás ano, ano após ano, até aquele dia glorioso na presença de Jesus. Então, fé é um olhar cheio de perspectiva, cheio de esperança, cheio de uma confiança de paz no amor de Deus. Então o texto termina dizendo a coisa mais importante: entrega o teu caminho ao Senhor e o restante é problema dele. E o mais ele fará. Ele cuida do seu futuro. Ele cuida do meu filho muito mais do que eu posso cuidar. Deus cuida de você. Deus te ama. Isso não significa nenhum seguro contra qualquer tipo de sofrimento. Pelo contrário, Jesus sofreu e nos deixou o exemplo de como passar pelo sofrimento de maneira vitoriosa, cheio de fé. E a vitória é essa, a nossa fé. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde nesse dia. Amém.